Olá, o Lance faz hoje a primeira entrevista com candidatos à presidência do Comitê Olímpico do Brasil. Hoje a gente recebe o Marco Laporta e a Yane Marques, candidatos à presidência e vice-presidência para o próximo quadriênio. Prazer estar falando com vocês e comentar um pouquinho aí das nossas propostas, do que a gente pretende fazer aí para o futuro do Comitê Olímpico do Brasil. Legal, minha primeira pergunta é por que vocês decidiram concorrer à presidência do COB? Bom, esse foi um processo que, primeiro, na minha aqui foi amadurecendo ao longo da minha carreira dentro do COB, né? Eu cheguei como vice-presidente em 2018, e aí tive a oportunidade de exercer alguns cargos ali que foram me preparando para uma evolução. Eu fui chefe de missão nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, nos Jogos Pan-Americanos de Cali, de Lima, e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, depois dos Jogos Pan-Americanos Juvenis de Cali. E, ao longo do tempo, a gente realmente foi percebendo que a gente poderia contribuir mais para o movimento olímpico do Brasil. Começamos a discordar de algumas coisas ali da gestão que eu participava como vice-presidente, e eu entendia também que era uma associação natural, uma associação, quando você chega num posto de vice-presidente, a ascensão profissional que você deseja é a presidência. E aí, em março desse ano, cumprindo o que o estatuto prescreve, né, a gente tem que se afastar 120 dias antes dos Jogos Olímpicos. Eu sentei com o presidente Paulo Wanderlei, expliquei os motivos do meu desejo de ter uma ascensão, de buscar um caminho, e também coloquei para ele. Eu não tinha certeza realmente seria ser candidato, até aquele momento ele não tinha declarado a sua candidatura, e eu não queria chegar no final do ano, na época da eleição, e não ter me desligado, né? E aí, a partir dali, eu fui procurar a Yane para convidá-la para ser a minha vice-presidente. Ela já havia saído um dia antes, e aí construímos dentro da comissão de atletas essa aproximação, essa conversa, alinhamos os projetos, alinhamos as ideias, e a partir daí decidimos seguir juntos nesse processo, nesse projeto. Então, foi uma decisão que amadureceu ao longo do tempo, que a gente entende que a gente pode trazer uma gestão mais moderna. A gente sempre fala que a gente não é oposição, a gente não é situação, a gente é uma gestão mais moderna, com mudanças importantes que possam impactar os resultados esportivos do Brasil. E por que a escolha da Yane como vice? A Yane, para mim, ela tem um perfil adequado, por vários motivos, né? Primeiro, eu gostaria sempre sempre quis, né, ter um atleta como vice-presidente, para trazer um pouquinho da visão do atleta, da ponta da linha, né? E ninguém melhor do que a Yane, uma medalhista olímpica, e depois que ela terminou, fez a sua sua transição de carreira. Depois de 2016, ela ocupou um cargo importante na Comissão de Atletas do COB, inicialmente como vice-presidente, depois como presidente. Então, ela conseguiu, ao longo desses 8 anos que ela esteve nessa função, fazer uma relação com os atletas, fazer uma relação com as confederações, e, paralelo à gestão pública que ela participa em Recife, como secretária executiva de esporte, secretária de educação, darás para ela uma experiência muito boa de gestão, de lidar com recursos públicos. Então, ela traz a visão da atleta, traz a visão de gestora e, por último, traz a visão da mulher, que é tão importante hoje, é uma bandeira do Comitê Olímpico Internacional, a isonomia, a igualdade entre os gêneros. Então, é justo que haja um presidente, um vice-presidente 50%, né? Cumprindo aí a meta que o COB estabeleceu para os Jogos Olímpicos. A gente repete aqui na presidência do COB. Aproveitar e perguntar para a Yane como ela acha que a experiência dela como atleta pode agregar nessa possível gestão. Olha, essa minha trajetória, né, até aqui, eu sou da Comissão de Atletas já desde 2012, depois de 2016, 2020, vice-presidente, como a Laporta já falou um pouquinho, né, assumir a presidência desse novo ciclo, que se encerra agora. Isso tem me alimentado em muitas experiências, me aproximado muito de todas as confederações, dos dirigentes, de todos os atletas, sentindo, né, essas particularidades de cada prova, de cada disciplina, de cada confederação. E essa experiência aqui na gestão pública já desde 2017, eu tenho a intenção, estou com energia, estou com disposição para
emprestar, né, um pouquinho disso tudo que eu vivi, que eu aprendi. Foram 3 Olimpíadas como atleta. Eu sou formada em educação física também, tenho dedicado um pouquinho a essa parte acadêmica na gestão esportiva, na gestão pública. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a minha colaboração ela vem a partir dessa minha vivência, desse meu passado. Obviamente, somados à minha intenção, boa intenção, o desejo de junto com a porta, a gente está em sintonia, a gente está em harmonia, a gente tem pensamentos muito parecidos. Quando a gente conversou ali, eu saindo no dia 20 de março, e dia 21 de março, a porta também se descompatibilizou, obviamente, por questões idênticas, né, cumprindo o estatuto, e a Comissão de Atletas nesse processo de amadurecimento, né, de entendimento de como tem sido responsável essa nossa militância de representatividade do atleta olímpico, ocupando alguns espaços que antes a gente não ocupava, aprendendo a partir dessas experiências, e a Comissão de Atletas me lança nesse projeto, eu aceito esse desafio, e estou bem tranquila e bem convicta de que junto com a porta a gente vai fazer um trabalho muito legal, muito bem intencionado, honesto aí pelos próximos 4 anos. Marco, você falou na sua primeira resposta que imaginava como vice que a sucessão natural seria sua. Ao longo desse período que você compôs com o Paulo Vanderlei, vocês conversaram sobre isso? Ele deu indicativo de que você seria o candidato agora em 2024 ou ele nunca tocou nesse assunto? Não, sim. Quando nós ganhamos a eleição, a última eleição em 2020, né? As conversas que a gente tinha ali, entre eu e ele, apontavam para isso, né? Ele até comentava, brincando, né? Falava comigo, poxa, agora vamos conviver 4 anos com o meu sucessor. E depois, naturalmente, ele começou a parar, não tocou mais no assunto, nunca mais falamos, né? Sobre esse assunto de sucessão. E aí eu comecei a perceber realmente que ele estava com a intenção de seguir para mais um mandato, né? E até uma vez a gente conversando, eu cheguei a trocar ideia com ele, falei, presidente, não gostaria realmente, tenho esse interesse, deixei claro para ele que eu tinha interesse, mas também deixei claro que não gostaria de concorrer contra ele, porque, na minha opinião, ele teria realmente muitos problemas, seria muito questionado em relação a essa questão do 3º mandato, né? E aí não teria o apoio da Comissão de Atletas. E não tendo o apoio da Comissão de Atletas, fica difícil você conseguir vencer uma eleição. São muitos votos ali, que eles têm 1/3 da Assembleia. Então, eu sempre coloquei isso, mas houve lá realmente no início, mas depois não se falou mais sobre o assunto. Vocês consideram que seria uma 3ª eleição e que, portanto, ele não poderia concorrer? E caso positivo, vocês estão fazendo algum movimento na justiça para tentar impugnar essa candidatura ou não? Não vamos, isso é uma coisa que a gente conversou muito. A gente entende que contraria o estatuto, sim, eu acho que é bem claro, o estatuto a limitação, e já tem muitos casos claros de que o vice assumindo conta com o mandato, inclusive o parecer do Ministério do Esporte. E, ao mesmo tempo, a gente entende que o esporte mudou, então isso é uma conquista, a limitação dos mandatos para que fosse no máximo 8 anos, então se ele conseguir ser candidato, conseguir vencer a eleição, seriam 11 anos. A gente entende que, moralmente, hoje, 11 anos já não cabe mais no gestor estar à frente, então não é só uma discussão legal, uma discussão moral também que a gente entende. De qualquer forma, eu acho que isso é um problema que quem tem que resolver é a parte jurídica, é o governo, é o Conselho de Ética do COB. A gente não vai se meter, a gente não tem falado, não vamos judicializar, a gente quer realmente, e a gente está fazendo isso, faltam 9 dias para a eleição, a gente sempre fez isso, é discutir propostas. A gente não vai se entender, se a justiça entender, se o Conselho de Ética entender que ele pode concorrer, não tem problema nenhum, nós vamos concorrer, e a Assembleia decide realmente quem é o melhor para representar o COB nos próximos 4 anos. Perfeito. Você, como vice e a Yane na Comissão de Atletas, participaram de muitas decisões nesses últimos anos, enfim, sobre os rumos do esporte olímpico brasileiro. Se eleito, o que vocês acham que deve continuar e vocês já identificaram o que precisa mudar? Eu acho que, fundamentalmente, o que precisa mudar é uma participação maior do Conselho de Administração, uma gestão mais colegiada. Então, as decisões hoje no COB, elas são muito centralizadas na diretoria. E a gente entende que
foram criados órgãos de assessoramento, seja por força da lei, seja por boas práticas de governança, e hoje no COB esses órgãos eles não são utilizados da maneira correta. Eu cito precisamente dois que são muito importantes, que é o Conselho de Administração e a Comissão de Atletas. Os dois, eu acho que eles têm um papel importante nas decisões estratégicas do COB. Então, o Conselho de Administração, a gente pretende que seja feito dessa forma, tanto que uma das primeiras mudanças que a gente vai fazer é que o presidente do COB não seja mais o presidente do Conselho de Administração, como é em qualquer empresa, para que as decisões possam ser mais estratégicas, não fique apenas naquela decisão de concordar com a assinatura de contratos, concordar com a decisão do COB, seja uma decisão mais estratégica, que os problemas sejam trazidos com a solução em conjunto e também a estratégia seja mais discutida. Esse acho que é o principal ponto da nossa chapa, que é uma gestão mais participativa. E do lado dos atletas é a mesma coisa. Então é importante que a comissão de atletas, essa comissão de atletas do COB, ela vem amadurecendo há muito tempo, cada vez mais eles vêm entendendo o papel deles. A conversa não é mais aquilo de que o atleta trouxe a demanda, a confederação já é culpada automaticamente, não. Eles conseguem ouvir os dois lados e tentar fazer o meio-campo e tentar trazer as soluções. Isso precisa ser feito de uma forma mais efetiva. A gente dá essa possibilidade. Então, fazer com que a comissão de atletas trabalhe junto com a gente na solução dos problemas, trazer eles para dentro das soluções. Então, acho que o principal ponto que a gente entende que precisa ser mudado é isso, é uma gestão colegiada, buscar uma mudança mais profunda nesse método de governança. Isso que o Laporta falou é muito interessante, só para potencializar um pouquinho dessa resposta dele, né? A gente está muito sensível assim, entendedores de que precisa ser de verdade uma gestão compartilhada, colaborativa, a partir de muitas escutas, e eu acredito que isso vai ser um grande diferencial dessa dupla que vai estar ali de portas abertas para ouvir as confederações, ouvir os atletas, ouvir entidades esportivas, né, que cuidam do esporte de alguma forma no Brasil, trazer protagonismo para a comissão de atletas, naquilo que couber, fazer com que os atletas da comissão eles sejam de verdade co-criadores de tantas coisas que a gente precisa ouvir o atleta, precisa ouvir a experiência do atleta, que está vivendo ali na ponta, que está próximo dos atletas ativos. A gente tem atletas que na própria comissão ainda estão ativos, outros já retirados do esporte, né, como atletas profissionais. Eu acho que como ponto-chave dessa gestão que está por vir da nossa parte é isso, tomar decisões de muitas escutas, ter a sensibilidade para entender que cada confederação, cada modalidade, cada comissão de atleta tem uma história, né, tem uma característica muito particular que precisa ser respeitada. Marco, você falou que pretende tirar o presidente do comitê do Conselho de Administração. Isso, então, você pretende mudar o estatuto caso assumam? E aproveitando, então essa mudança de estatuto de 2017, que modernizou o estatuto do COB, ela não, na prática, ela não tem acontecido, é isso? Não, eu acho que muita coisa evoluiu sim, Márcio. Muita coisa que trouxe essa mudança do estatuto de 2017 modernizou muito a gestão do COB. Isso tem que ser reconhecido, obviamente, mas eu acho que tem que continuar evoluindo. A gente propõe realmente uma reforma estatutária, por quê? O próprio estatuto do COB, ele prevê uma reforma a cada 2 anos, né? Uma revisão do estatuto a cada 2 anos. E essa revisão não é feita desde 2019. Então, fiz em 2017, fizeram em 2019, não foi feito em 2021 e não foi feito em 2023. E tem coisas que realmente precisa mudar, até porque a lei mudou. Tem a questão da participação feminina, que a Lei Geral do Esporte traz, e algumas questões que a gente percebe que precisam ser mudadas. Uma dessas é essa questão do Conselho de Administração. Eu acho que a composição do Conselho de Administração precisa ser mudada. O papel do vice-presidente não há no estatuto, ele é omisso em relação às funções do vice-presidente, precisam ser mais bem definidas. O processo eleitoral ele não é claro no estatuto. Essa própria questão de ter que se afastar 120 dias, eu acho que é um erro muito grave. Você tirar profissionais que estão no COB 4 meses dos Jogos Olímpicos, que é o evento mais importante do ciclo por causa da eleição. Então, ou você coloca a eleição para o próximo ano, entendeu? Ou você acaba com essa regra de 120 dias que só favorece a quem está na presidência, né? Que não precisa se afastar. Então, eu acho que precisamos modernizar alguma coisa do estatuto. Então, dentro das nossas propostas, existe sim essa questão da reforma estatutária.
Em 2021, logo depois dos Jogos de Tóquio, o senhor deu uma entrevista citando que a meta para Paris seria melhorar os números de Tóquio, e isso acabou não acontecendo. Tem um diagnóstico do porquê isso não aconteceu e, aproveitando, qual seria a meta, caso vocês fossem eleitos, sejam eleitos para os Jogos de Los Angeles? Boa pergunta, Márcio. Quando a gente terminou os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente tinha um trabalho sendo feito. Qual era a preocupação de toda a área que trabalhava, a área de esportes do COB na época? Nós vimos de um ciclo muito, muito importante, de 2016, que foram muitos recursos disponíveis para o esporte, investiram bastante, e aquilo ali possibilitou um trabalho muito bom na área de desenvolvimento de todas as confederações, todas as entidades, clubes. Então, houve muito recurso na época. E esse recurso, depois de 2016, por razões óbvias, secou. As empresas saíram, acabou os Jogos Olímpicos do Rio, mas esse investimento ele teve um fôlego até Paris. Então, quando a gente conversou ali depois de Tóquio, dentro do Comitê Olímpico, a gente conversava com a área de esportes, olha, precisamos agora fazer um investimento de forma mais assertiva, porque esses atletas que foram muito bem trabalhados até Tóquio, eles têm um gás até Paris, mas não têm um gás até Los Angeles. Vai começar a sofrer um pouquinho em Paris até Los Angeles. Então, a gente tinha essa preocupação. Então, já tinha um trabalho a ser feito. Só que em 2022, por uma decisão do presidente, houve uma mudança, uma reestruturação da área esportiva. E eu acho que isso impactou muito nos resultados, porque você não pode faltar 2 anos para os Jogos Olímpicos, você mudar uma estrutura que era fundamental, que é da área de esporte, que sabia o que estava fazendo, que vinha no caminho de evolução, para colocar outros profissionais que não têm culpa, não têm capacidade técnica para fazer um bom trabalho, mas não tinha tempo. Então, 2 anos, muito pouco para você reformular um caminho. E aí, hoje a gente tem uma preocupação muito grande para Los Angeles, porque não houve um investimento assertivo, não houve um investimento adequado, então a gente tem uma preocupação muito grande para Los Angeles. A gente precisa entrar, entender o que nós temos de recursos realmente disponíveis, quais são os projetos que nós temos, para que a gente possa entender qual é a meta para Los Angeles, saber o que a gente pode chegar. A meta sempre é evoluir, isso não tem dúvida. A gente precisa saber como que a gente vai conseguir fazer isso e se tem condições de fazer isso. Uma coisa é certa, Márcio, a gente já está pensando em Brisbane. Então, os recursos na área de desenvolvimento, eles vão ser maiores. Acabamos de fechar o patrocínio, o COB acabou de fechar um patrocínio muito bom da Caixa Econômica, maior de toda a história do COB, e esse recurso precisa ser muito bem utilizado de forma assertiva no esporte. Então, um investimento maior no desenvolvimento pode ser esse investimento que nós perdemos, depois de 2016 ele pode voltar a acontecer agora. Mas não dá tempo para Los Angeles. Então, acho que para Brisbane a gente pode chegar com uma equipe muito mais forte. Nesse sentido, caso vocês assumam, vocês pretendem manter a mesma equipe que gere o esporte hoje ou deverá haver mudanças? Sempre tem mudanças, né? Sempre é importante fazer uma oxigenação, né? A gente fala muito em ter mais diversidade na diretoria, principalmente, né? Hoje, a diretoria é muito concentrada numa modalidade só. Tem gente, excelentes profissionais, alguns vão ficar, obviamente, a gente quer trabalhar com pessoas que são competentes, mas, obviamente, algumas mudanças vão ter que ser feitas, particularmente na estrutura. Nossa ideia é voltar realmente a ter uma diretoria de esportes, e tendo a gerência de desenvolvimento, a gerência de alto rendimento, para que possa funcionar de uma maneira mais efetiva, né? Como era o modelo antigo. Então, a gente pretende fazer essa estruturação, mas não é uma estruturação radical. O esporte ele acontece sempre a longo prazo, né? Você demora tempo para formar um atleta. Então, eu acredito muito na continuidade do trabalho. O que a gente precisa agora é corrigir rumos. São trocas pontuais que, com certeza, não vão impactar na continuidade do trabalho. Vão apenas trazer melhores. Vou dar um nome. O Rogério Sampaio continuaria com vocês? A gente tem que conversar com o Rogério, né? Porque o diretor-geral ele é uma decisão, inclusive, que tem que ser aprovada pelo Conselho de Administração, né? Conversar com o Rogério, entender qual é o projeto de vida dele, entender o que ele pensa. Tem um desgaste, geralmente, que acontece, já são 8 anos, praticamente, na função. Eu gosto muito do Rogério, trabalhei um bom tempo agora com ele, 6 anos, a gente tem uma boa relação. É sentar e conversar, para ver quais são os planos para que a gente possa chegar ao entendimento.
Questão do investimento, o senhor mesmo falou, o COB fechou há pouco o maior contrato da história com a Caixa. A principal fonte de recursos do esporte olímpico brasileiro é a lei das loterias. O esporte olímpico brasileiro só sobrevive com recurso público? Por que é tão difícil conseguir patrocínio privado? Eu acho que já foi mais difícil, Márcio. É muito cultural, né? Eu vou dar só uma rápida. E eu vou até deixar a Iane complementar, porque ela está bastante por dentro do programa que a gente quer implementar nessa área de inovação de receita, que é o programa TOP, né? Que inclusive já vem sendo falado há um tempo, já era discutido internamente, mas nunca tinha saído do papel, e agora, pelo que eu tenho visto nas entrevistas, pretendem sair do papel. Só que a nossa forma de trabalhar vai ser diferente, entendeu? Então a gente precisa o quê? Já foi provado nesse ciclo que se você fizer um bom trabalho de imagem, de comunicação, você consegue atrair as empresas. Entendeu? E a diretoria de marketing do COB trabalhou muito bem. Gustavo Herbeta, que está à frente desse departamento, fez um trabalho muito bom junto com a diretoria de comunicação, com o Paulo Conde, então eles conseguiram atrair as marcas e dar visibilidade às marcas. Então isso o COB saltou, fechou o ciclo agora com 22 empresas de patrocínio. Aí você pode falar assim, poxa, mas isso não vai impactar com a lei das loterias? Não, porque é um valor muito grande, só que a gente precisa cada vez mais diminuir essa dependência. Hoje está 85% do orçamento do COB vem das loterias. A gente quer diminuir esse orçamento, mas sabendo que 401 milhões, que é o valor que ano passado foi arrecadado de loterias, são valores anuais muito altos que nem o próprio futebol consegue. São poucos clubes de futebol que conseguem ter uma arrecadação de patrocínio de 400 milhões por ano, como nós temos através da lei das loterias. Então, é um recurso que a gente não tem como abrir mão, né? É difícil, mas a gente precisa cada vez mais diminuir essa dependência e que, ao mesmo tempo, aumentar essa possibilidade de atender as confederações, que é o programa TOP, que aí eu vou pedir para a Iane explicar um pouquinho para ela participar. Olha, o que Laporta se refere é, obviamente, a gente buscar mecanismos, né, criar dentro do COB braços, né, para dar esse apoio para as confederações, obviamente, nessa questão de busca de maiores receitas, receitas das entidades internacionais, que a gente sabe que tem portas abertas aí para a gente entrar. A questão do recurso privado, assim como o COB, isso não é um privilégio do COB, viver majoritariamente desse recurso público, né? As confederações, da mesma forma, né? A gente espelha isso das confederações, que muitas vivem exclusivamente, existem, né, exclusivamente de recursos públicos. Então, fazer reverberar isso que está dando certo no Comitê Olímpico do Brasil, o recurso privado, e criar critérios, mecanismos, caminhos, para que esse recurso privado possa chegar também às confederações, porque a gente sabe que é muito importante, né, esse recurso privado para fortalecer, para oxigenar, para alimentar esse trabalho que as confederações precisam fazer para fomentar e para confirmar, né, algumas modalidades já confirmadas aí no alto rendimento, essa representatividade que a gente tem se confirmando e que a gente precisa fazer crescer. Então, acho que é isso, né, Laporta? Falando de uma forma geral, um pouquinho do que a gente pensa em relação a esses recursos, tantos públicos. A gente fala muito no critério de repasse das loterias, né? Mas a gente também, o COB hoje está aumentando muito, acho que ano que vem deve chegar na casa dos 70, 80 milhões de patrocínio privado, e é importante que parte desse recurso chegue na confederação. Então o programa TOP traz isso. Como a Iane explicou, são critérios meritocráticos nas loterias para que esse dinheiro também chegue uma parte nas confederações, que tem muito mais dificuldade de conseguir patrocínio privado do que o COB. Ainda sobre a distribuição dos recursos, vocês concordam com a maneira como os recursos são transferidos para as confederações? Vocês pretendem talvez rever a porcentagem para uma ou outra, ou está de acordo com como é feito hoje? A gente defende que esses critérios eles não podem ser os mesmos ao longo dos 4 anos, eles têm que ser variáveis ano a ano. Então, por exemplo, quando você pega confederações de diferentes objetivos, você pega o voleibol, que é uma confederação hoje que é uma realidade, uma potência olímpica, chega nos Jogos Olímpicos disputando medalha sempre. Diferente do hóquei sobre a grama, uma modalidade ainda em crescimento no Brasil, trabalho bem feito que a confederação vem fazendo para tentar crescer, mas que ainda não consegue ser uma realidade na América do Sul. Então não dá para você ter nas duas o mesmo tipo de investimento.
Então, a Confederação de Hóquei, ela precisa, por exemplo, no ano dos Jogos Sul-Americanos, um aporte maior de recursos para poder melhorar na América do Sul. E ela não vai precisar tanto desse recurso em ano de Jogos Olímpicos, cuja prioridade é os Jogos Olímpicos, e o hóquei sobre grama, por enquanto, ainda não se classifica para os Jogos Olímpicos. Então, nós precisamos ter pesos diferentes de acordo com a competição mais importante de cada ano. Então, você pega 2026, você tem os Jogos Sul-Americanos, 2027 você tem os Jogos Pan-Americanos e 2028 você tem os Jogos Olímpicos. Então, esses 3 eventos, eles têm que balizar a distribuição dos recursos. Então, no ano dos Jogos Sul-Americanos, os Jogos Sul-Americanos têm que ser valorizados, no ano dos Jogos Pan-Americanos, os Jogos Pan-Americanos têm que ser valorizados, e no ano dos Jogos Olímpicos, obviamente, é o produto mais importante, tem que ser mais valorizado ainda. Então, é isso, a gente pretende ter uma distribuição diferente ano a ano, mas isso definido no início do ciclo, para que todas as confederações saibam como que elas podem conseguir mais recursos para o esporte. O time Brasil tem um CT bem interessante aqui na Barra da Tijuca, a gente tem o próprio Parque Olímpico ainda dos Jogos de 2016, mas os atletas, principalmente os que têm tido melhor resultado, basicamente treinam em seus clubes. Vocês veem algum contrassenso, algum problema aí? Por exemplo, o que fazer para aproveitar mais as estruturas que o próprio time Brasil pode oferecer? Ai, meu Deus, esse assunto é muito bom. A gente tem várias frentes para falar sobre isso, né? A questão de estrutura física, né? A gente pensa, obviamente, a gente reconhece que o Brasil tem hoje uma estrutura física que pode já ser um start para a gente alimentar, para a gente envelopar com a cara do COB, de permitir que isso se massifique, que melhore, né, que a gente fomente. A gente tem hoje o COB funcionando, os atletas treinando já, né, base em São Paulo, a gente tem um potencial gigante de fomentar os nossos esportes olímpicos de alto rendimento no centro de treinamento, centro de formação olímpica, em Fortaleza também, que a gente tem a intenção de dialogar com a prefeitura, com o governo, de entender o tanto que a gente pode se ajudar, colaborar e dar vida àquilo ali. Universidades, que a gente sabe que tem estrutura, toda a parte militar, e aí eu fui, né, atleta militar por muito tempo, me beneficiei muito de estruturas de colégios militares, de quartéis, que a gente tem um potencial gigante aí para ser explorado, um universo gigantesco de possibilidades, e que a gente está atento a isso, e a gente vai sentar clubes, como você falou, né, Márcio? A gente teve uma reunião lá sobre essa atuação dos clubes, né? A gente sabe que tem muitas modalidades que naturalmente, historicamente, são muito clubísticas no Brasil, e quando eu falei lá atrás que a gente precisa ter essa sensibilidade e ouvir e entender que cada confederação tem uma história, tem um sonho, tem um potencial, é sobre isso, né? Algumas são mais clubísticas, outras menos, algumas precisam de um olhar nessa temporada, outros uma atenção um pouquinho maior para a próxima, com questão de classificações, de representatividade, enfim. Então, a gente tem pensamentos, muitas ideias sobre isso, né? E eu tenho certeza que com essa nossa intenção a gente vai fazer crescer muito a base do esporte no Brasil, e naturalmente a gente vai fazer crescer o topo da pirâmide, que é o esporte de alto rendimento, atletas que estão dispostos a entregar a vida ao esporte, viver com essa intensidade, né, e representar a gente nas competições aí internacionais, Jogos Pan-Americanos, e nos representar muito bem e trazer nossas tão sonhadas medalhas olímpicas. Ainda na mesma linha, e aí entra bastante a questão do poder público. Duas reclamações frequentes de atletas que não são muito vinculados a clubes é a ausência de pistas de atletismo homologadas e de piscinas olímpicas. Essa é uma preocupação de vocês? A gente vai fazer um levantamento dentro dessa ideia do nosso projeto de centros de treinamento, criar tipo essa certificação do COB, né? Onde qualquer centro de treinamento, qualquer instalação, qualquer prefeitura, pode ter um selo de qualidade do Comitê Olímpico, de forma que a gente possa ter um controle sobre essas pistas que existem, sobre as piscinas, quais estão homologadas, quais que não estão homologadas, e a partir do momento que receber um selo do COB, a gente está apto a receber projetos do Comitê Olímpico
obter recursos financeiros do Comitê Olímpico. Então, por exemplo, a gente pega uma pista, vou estar aleatoriamente uma cidade aqui, Londrina, e lá tem uma pista que é certificada pelo COB. Então, a gente pode começar, junto com a Confederação Brasileira de Atletismo, a realizar projetos nesta pista em Londrina, que está certificada. A mesma coisa vale para a natação. Então, teve onde nós temos piscinas, geralmente a gente vai buscar locais que tenham dentro da universidade, que tenham convênios com a universidade, para que a gente possa, junto com a universidade, multidisciplinar que vai acompanhar o treinamento dos atletas. Então, ter essas parcerias com o Sistema S também, então, para que forma a gente possa realmente pegar essas pistas que são homologadas ou não, e as piscinas também, para que a gente possa utilizar melhor. E até nessa questão de pista homologada ou não, piscina semi-olímpica ou olímpica, o importante é ter um local para o atleta treinar, particularmente atleta de desenvolvimento, né? A gente sabe, a gente trabalha, o Iane foi atleta, eu fui treinador, passei por... Estivemos lá na ponta da linha, treinando em situações que não são as ideais. A gente sabe que para o atleta aparecer, ele precisa basicamente de duas coisas muito importantes, que é o recurso humano, ou seja, um treinador capaz de tirar o melhor dele, e uma competição. Então, a gente pretende realmente valorizar bastante esse aspecto da formação dos treinadores, através da Academia Brasileira de Treinadores, e também participação em competições com um aumento no número de modalidades participantes dos Jogos da Juventude e o número de atletas participantes. Então, que a gente possa atender mais atletas, revelar mais atletas e também ter mais profissionais capacitados a trabalhar com esses atletas. O senhor citou treinadores, o COB teve nos últimos anos, menos no último ciclo, mas mais no anterior, aquilo de trazer técnicos estrangeiros para desenvolver algumas modalidades no Brasil. Vocês concordam com esse modelo? Gostariam de reforçar ou acham que tem que investir mesmo no treinamento nos técnicos do país? Eu sou totalmente a favor, até porque eu fiz isso no triatlo. A gente, em 2010, a gente foi buscar um treinador português, que está aí até hoje, trabalhando há 14 anos no Brasil, para poder dar uma reformulada na modalidade. Então, o raciocínio é muito simples, Márcio. Modalidades hoje que não têm ainda um desenvolvimento, não têm ainda profissionais que sejam capazes de levar essa modalidade para um nível mais alto, a gente precisa aprender, trazer o pessoal de fora para a gente poder entender como é que é feito o processo, aprender, mas o fundamental, que esse profissional deixe o legado. Como houve um legado que foi deixado na ginástica, como houve um legado que foi deixado na canoagem, então a gente precisa que esse legado ele seja traduzido em profissionais aparecendo, que se tornem capazes, que a gente nunca, em determinado momento, a modalidade não dependa mais do treinador estrangeiro. Então, a gente é totalmente a favor a isso, mas especificamente para aquelas modalidades que não têm um profissional qualificado no Brasil hoje. A gente vai trazer o profissional, o treinador de fora, não precisa ser o treinador, pode ser um diretor técnico, que vai dar arrumar a modalidade, arrumar a parte técnica da modalidade. E aí depois formar treinadores de maneira que esse trabalho possa dar frutos para a modalidade e tornar ela realmente uma potência mundial. Voltando ainda à questão anterior, sobre cidades que podem fomentar o esporte, a gente teve o caso, por exemplo, um exemplo de sucesso do Marcos Vinícius, né, no tiro com arco, que ele começou a treinar em Maricá. O exemplo de Maricá e do Marcos Vinícius, vocês acham que é um exemplo a ser seguido? Como ele pode ajudar nesse sentido? Não, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Acho que cidades que estejam dispostas a investir, abraçar uma modalidade, isso é fundamental, faz toda a diferença, Márcio. Eu cito o exemplo da Aracaju, que abraçou a ginástica rítmica, né, a GR, e a GR está aí, já o Brasil um dos melhores do mundo. Então, você tem Lagoa Santa, que abraçou a canoagem. Então, você tem cidades que abraçaram a modalidade e você tem esse desenvolvimento da modalidade. O que a gente precisa buscar é essas parcerias. Esse final de semana, eu e a Iane estivemos em João Pessoa, acompanhando o Campeonato Brasileiro de Ginástica. Tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho que João Pessoa faz nesse momento. E em conversa com o secretário lá, e realmente se colocou à disposição para abraçar uma modalidade. Então é importante isso. Cidades abraçarem a modalidade, que aí você, com a estrutura montada ali, você consegue ter um desenvolvimento maior. Esse também é uma parceria que a gente vai buscar. Legal, para finalizar, eu gostaria que o Marco e a Iane deixassem uma mensagem, enfim, sobre o esporte olímpico brasileiro. Não, agradecer, Márcio. A gente está aí há 9 dias da eleição.
a reta final agora. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que a gente tem feito até agora. Esperamos realmente que a gente consiga ter uma vitória nas urnas, que a gente possa realmente trazer para o COB essa visão moderna, né? Cortar algumas amarras antigas e seguir em frente. O COB precisa retomar o caminho das vitórias, precisa focar no esporte, naquilo que é importante, ser menos político, mais técnico. Esse que a gente quer trazer, uma gestão moderna, buscando inovação na geração de receitas, diminuir a dependência do recurso público, investir no desenvolvimento. É isso que a gente quer buscar. E acho que a gente está no caminho certo, muita gente boa nos apoiando, a gente tem recebido apoio de muitos atletas, muitas confederações, a gente está muito confiante que a gente possa fazer um bom trabalho. E agradecer exatamente esse voto de confiança que as pessoas estão dando para a gente, né, Laporta. Apoio fundo da Comissão de Atletas, de tantas confederações, pessoas dos clubes, enfim, a gente entende o tamanho da nossa responsabilidade e a minha mensagem é de gratidão por esse voto de confiança e certeza que a gente está com muita energia, muita boa vontade, a gente está querente, a gente vai fazer sim uma gestão muito bem intencionada para transformar a vida de muita gente através do esporte e eu particularmente fazer com que eu possa enxergar a minha história e tantos outros atletas, né? Chegarem na Olimpíada e serem medalhistas olímpicos e realizarem esse sonho que é do atleta, que é da comissão técnica, que é do COB, que é do clube, que é de todos os brasileiros. A gente entende muito bem toda essa cadeia e de tudo que está envolvido nisso tudo. Então, agradecer esse voto de confiança e dizer da nossa disponibilidade e da nossa boa intenção para esse projeto. Legal, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, Márcio, pela oportunidade de falar um pouquinho.